Susan Hunt está envolvida com o Ministério de Mulheres em sua igreja local há muito tempo e investe na vida de outras mulheres para que o trabalho possa continuar sem ela. Queremos que este ministério seja tão bem estabelecido que quando morrermos, o ministério não se acabe. Os princípios ainda estão lá. Eles não dependem de ninguém para continuar. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Adornadas, na voz de Renata Santos. À medida que nos aproximamos do Dia das Mães, estamos explorando um tópico de enorme importância com nossa convidada, Susan Hunt. Durante toda essa semana, ela tem falado sobre o conceito de maternidade espiritual. Se você perdeu algum dos episódios desta semana, pode acessá-los no nosso site www.avivanossoscorações.com. Ao retornarmos à conversa desta semana, Susan vai explicar o que ela quer dizer com maternidade espiritual. Está baseado no trecho de Tito 2. Quando Paulo escreve a Tito que as mulheres mais velhas devem treinar as mais jovens. E a palavra treinar significa modelar, demonstrar. Então, o que vemos aqui é um ministério de discipulado, de cuidado e acolhimento. É tanto informativo quanto relacional. É compartilhar a vida, bem como o Evangelho, com outras mulheres para incentivá-las e capacitá-las a viver para a glória de Deus. Uau, eu amo isso! E o impacto em toda a igreja, não apenas na vida das mulheres, mas em todas as idades. Homens, mulheres, famílias, a estrutura da igreja. Acho que Tito tinha muito trabalho a fazer naquela igreja na ilha de Creta. E Paulo sabiamente disse a ele: veja, você não deve ser o único a fazer todo o discipulado prático dessas mulheres em sua igreja. Você deve ensinar o que está de acordo com a sã doutrina. E aqui está como as mulheres devem colocar isso em prática, como devem descobrir isso, como devem viver a sã doutrina em diferentes fases da vida. Então, é claro, há um ministério da palavra vindo da equipe pastoral, a pregação da palavra. Não há substituto para isso. O ministério de mulheres na igreja local não substitui. Mas é o que é pregado se aplicando à vida cotidiana. Falamos sobre relacionamentos de mentoria, relacionamentos de discipulado, relacionamentos de encorajamento, mas hoje quero abordar um pouco mais amplamente no contexto da igreja local. Como podemos aplicar esse conceito? Por que é tão importante? Chamei uma amiga mútua para se juntar a nós nessa conversa hoje. Leslie Bennett é nossa amiga há muitos anos. Você ouvirá a voz dela em um momento. Ela serviu como líder do Ministério de Mulheres, diretora em sua igreja local por muitos anos em Colômbia, na Carolina do Sul. Agora ela está servindo com o Aviva Nossos Corações como coordenadora, líder de nossas iniciativas de ministérios de mulheres. Leslie, fale um oi para as nossas ouvintes. Olá, meninas! Susan tem um coração extremamente voltado para as mulheres e para o Ministério de Mulheres, e o Aviva Nossos Corações deseja ver esse tipo de ministério estabelecido em igrejas locais, por todo o país e ao redor do mundo, porque isso é um conceito bíblico. Eu sei que temos ouvintes que estão em igrejas que têm ministérios de mulheres bem estabelecidos e estão fazendo um bom trabalho nesse tipo de ministério. Porém, alguns desses ministérios são muito mais baseados em eventos, e as mulheres gostariam que houvesse mais dessa mentoria acontecendo. Temos ainda algumas ouvintes que fazem parte de igrejas onde não há esse conceito presente. Então estamos falando com uma audiência bem ampla hoje. Gostaria muito de ouvir vocês duas interagirem conosco sobre quais são alguns dos valores fundamentais ao pensar no Ministério de Mulheres em sua igreja local. Para começar, o que é fundamental?
O que você precisa garantir que esteja lá? Ter certeza que não falte ao pensar no Ministério de Mulheres na igreja local? Ambas fizeram isso por muitos anos. Susan, vamos começar com você. Acredito que precisamos começar com um compromisso de estabelecer um ministério de mulheres baseado em princípios bíblicos, ao contrário de um ministério impulsionado por eventos, tarefas ou personalidades. Isso é uma grande responsabilidade, porque com frequência o que acontece é: há tantas tarefas a serem feitas, eventos a serem planejados, personalidades fortes liderando o ministério. Não me leve a mal, todas essas coisas são boas, mas precisamos garantir que estejam fundamentadas em princípios bíblicos. Gosto de descrever como mulheres juntas, de braços dados, uma vez que esses fundamentos estão estabelecidos, sendo um ministério bíblico baseado na palavra. E é um ministério de oração, onde as mulheres estão crescendo em suas vidas de oração. Mas as mulheres precisam dar os braços, viver a vida juntas. De um lado, você tem a mulher mais velha, que está um pouco mais avançada na jornada do que você, e do outro lado, a mulher mais jovem. É um ministério de cuidado e compaixão entre mulheres na igreja local. É estender esse amor do evangelho umas às outras e ser acolhedoras umas com as outras, assim como o evangelho é. É um imperativo do evangelho, como você disse, Susan, tão lindamente, viver esse mandamento de Tito 2, das mulheres mais velhas, ensinando as mais jovens. Já ouvi alguns pastores ao longo dos anos expressarem um pouco de preocupação sobre como um ministério de mulheres na igreja pode se tornar algo separado da vida da igreja como um todo. Talvez haja um receio, às vezes, por parte do pastor ou dos anciãos. Isso vai seguir em uma direção errada? Será que será biblicamente sólido? Será que será algo que acabará nos causando mais problemas? Como garantir que esses ministérios de mulheres, no contexto de nossas igrejas locais, se encaixem bem com a liderança espiritual da igreja local? Vamos dar dicas às mulheres que estão começando. Ela deveria simplesmente começar um grupo e dizer: vamos ter um ministério de Tito 2 em nossa igreja? Como ela deve proceder? Precisamos retroceder. Primeiro, se houver mulheres interessadas em começar um ministério de mulheres, elas precisam começar com a oração. Orem juntas. Depois, comecem a estudar alguns materiais que nos ajudam a saber quais são os fundamentos bíblicos. Existem fundamentos bíblicos para um ministério de mulheres em uma igreja? O livro que Ligon Duncan e eu escrevemos há alguns anos aborda isso, Ministério Feminino na Igreja Local. E esse recurso já está disponível em português. Ao escrever o livro juntamente com Ligon, conseguimos mostrar que o Ministério de Mulheres deve estar sob a supervisão dos líderes da igreja. É imperativo que um Ministério de Mulheres não viva em sua própria órbita, mas que faça parte do ministério total da igreja. É uma parte do ministério de discipulado da igreja. Então, no livro Ministério Feminino na Igreja Local, examinamos 5 princípios tirados dos livros de Timóteo e Tito, porque esses livros foram escritos para jovens pastores, dizendo a eles como ter igrejas saudáveis. Existem 5 passagens que falam especificamente sobre mulheres. Os princípios dessas passagens são: 1. Submissão eclesiástica. Em outras palavras, o ministério de mulheres deve ser uma parte do ministério da igreja. Deve estar sob a supervisão, coordenando, apoiando e promovendo o ministério da igreja como um todo. 2. Compaixão. As mulheres devem ser capacitadas a estender compaixão prática dentro da vida dessa família de aliança, dessa igreja local. 3. Comunidade. As mulheres foram projetadas e capacitadas para trazer uma sensação de família para a igreja local e, portanto, devem ser discipuladas para fazer isso. 4. Discipulado específico de gênero. É por meio desse discipulado que as mulheres aprendem porque devem se submeter à liderança masculina da igreja. Começamos a ensinar às mulheres o porquê e como devem trazer o ministério de mulheres sob essa supervisão. Vemos a riqueza e a importância disso. Vemos como dessa forma é possível trazer harmonia à vida da igreja.
por meio do discipulado específico de gênero, por meio do discipulado de Tito II, as mulheres são ensinadas a ser cultivadoras de compaixão e a nutrir a vida comunitária na igreja. Essas duas coisas se alimentam mutuamente. À medida que trazemos compaixão para as nossas comunidades se tornam mais fortes. 5. A suficiência das Escrituras. Tudo mais que dissemos repousa e flui das Escrituras. Para a mulher que deseja iniciar um ministério de mulheres em sua igreja, eu sugiro que leiam esse livro com algumas outras mulheres e, em seguida, conversem com seu pastor. Leslie, enquanto falamos, eu vejo que os seus olhos estão brilhando. Você quer compartilhar e complementar o que Susan acabou de dizer? Quero sim. O recurso Ministério Feminino na igreja local, que você recomendou para líderes de mulheres, especialmente para começar um ministério de mulheres, também é um ótimo recurso para o pastor. Ele ajudará a dar a ele uma visão de como o ministério de mulheres pode ser efetivo em sua igreja e como se encaixa sob a liderança do discipulado da igreja. Posso testemunhar, como diretora do Ministério de Mulheres, que estamos ansiando para que o pastor compartilhe conosco sua visão para as mulheres em sua igreja e nos transmita o que ele quer nos ver fazendo. Estamos famintas por isso. É uma das maneiras como eu encorajaria um pastor. Tire um tempo para compartilhar isso conosco. Queremos sua liderança, queremos sua contribuição. Precisamos ter um ótimo diálogo entre nós para que estejamos sempre conversando sobre os estudos que estamos fazendo e a direção que estamos tomando e como podemos orar pela igreja. Um belo presente do Ministério de Mulheres para uma igreja é orar por seu pastor local e pela equipe. Deve haver um relacionamento bonito, doce e rendido entre o pastor e as líderes do Ministério de Mulheres. Temos uma líder de Ministério de Mulheres em uma igreja local grande, uma igreja conhecida, e ela se tornou uma parte ativa dos ministérios Mulher Verdadeira e Aviva Nossos Corações. Lembro-me dela me contando que foi a primeira mulher em sua igreja que teve uma visão para o Ministério de Mulheres. Quando ela começou, ela disse que sentia que estava nadando contra a maré, porque a equipe pastoral não tinha essa visão. Eles estavam fazendo outras coisas, eles haviam passado por algumas dificuldades na igreja e o foco deles estava em outro lugar. Ela disse que foi um desafio, inicialmente, obter apoio. Mas o que eu achei demais na forma como ela lidou com isso foi que ela não se tornou uma pedra no sapato deles. Ela não reclamou, não criticou, não denegriu os pastores, como já ouvi outras fazerem. Ah, se eles pelo menos tivessem essa visão. Ou eles simplesmente não prestam atenção ao Ministério de Mulheres. Eles não nos dão orçamento algum para o Ministério de Mulheres. Isso é prejudicial. Mas o que ela fez foi o que você acabou de descrever, Leslie. Ela começou a falar com a equipe pastoral de maneira graciosa, cativante e humilde. Ela compartilhou com eles o que sentia que Deus estava colocando em seu coração. E em seguida, foi paciente, esperou até que Deus trabalhasse. Não é que ela não tenha feito nada, mas ela esperou. Ela não disse, vou começar esse ministério e tem que ser agora. E nem ficou atormentando esses pastores que já estavam tão preocupados com situações diversas na vida daquela igreja. Ela trabalhou com eles. Levou um pouco mais de tempo do que ela talvez tenha pensado que seria necessário. Mas agora, eles têm um ministério de mulheres local lindo, próspero e saudável, que tem a bênção e a supervisão da equipe pastoral. Então, um processo mais longo do que talvez ela teria desejado, mas realmente bom e saudável. Tenho uma amiga que orou durante 7 anos para que sua igreja estivesse aberta ao discipulado de Tito II. Tenho outra amiga que orou por 2 anos e esperou pacientemente, como você disse, e então o Senhor começou a abrir o caminho para elas iniciarem o ministério de mulheres.
Em ambos os casos, e em muitos outros que vi, essas mulheres estavam tão fundamentadas, confiavam tanto no Senhor, estavam mais bem preparadas para liderar aquele ministério porque esperaram e oraram. Então, orar e esperar é um conselho muito bom para essas mulheres que servem na igreja local e querem começar um ministério de mulheres. Elas estão tão energizadas e animadas, prontas para entrar em ação. Mas é orar e esperar. E o que eu amo é que esses recursos que estamos recomendando para os líderes locais estão dando a eles princípios bíblicos, mas não existe apenas um modelo para o ministério de mulheres. Enquanto você ora e espera sob a autoridade de seu pastor, vai parecer diferente em igrejas diferentes. Não queremos correr e tentar duplicar exatamente o que a outra pessoa está fazendo, mas espere no Senhor para mostrar como adaptar as necessidades das mulheres em sua igreja. A oração e a espera também entram aí. Sim, eu acho um erro esperar por algo que seja uma receita de bolo. Aqui está o que você tem que fazer. Aqui estão os 12 passos para começar um programa de ministério de mulheres. Porque cada igreja tem um DNA diferente. Além disso, as estruturas da igreja podem ser bastante diferentes. As necessidades das mulheres ou da congregação local podem ser diferentes. O coração e o chamado que estão no coração do pastor podem ser diferentes. Então, não existe um tamanho único que serve para todos, para o ministério de mulheres na igreja local. Claro, é necessário que os componentes bíblicos estejam presentes. Você fala bastante sobre isso, Susan, no livro que escreveu com o Dr. Ligon Duncan. Há muita sabedoria ali sobre o ministério de mulheres na igreja local. É uma questão de perguntar ao Senhor, qual é a tua visão de como ele deve ser em nossa igreja? É mais importante ter os princípios bíblicos, o que podemos chamar de valores fundamentais. E então, você ajusta e adapta à situação e ao momento específico, porque coisas diferentes são necessárias em momentos diferentes na vida de uma igreja. Então, tendo esses princípios, ajuda a nos proteger de ministérios focados em uma única coisa, ou de ministérios dominados por pessoas, ou de ficar presas a um único modelo. Como desenvolvemos isso é flexível. Se sempre voltarmos aos princípios bíblicos, veremos que às vezes determinada estrutura específica não está mais funcionando. Mudanças são necessárias, mas os princípios bíblicos devem permanecer. E não está ligada a uma pessoa. Explicando um pouco mais sobre isso. Quando essa pessoa se muda ou sai da igreja por alguma razão, o ministério de mulheres continua ou não? Esse é um indicador se esses princípios bíblicos e fundamentos estão no lugar certo. Você está absolutamente certa. É um princípio tão importante a ser lembrado. Se tivermos os princípios bíblicos e se estivermos ensinando continuamente esses princípios aos líderes do ministério, bem como a todas as mulheres, mesmo na forma como promovemos o ministério, podemos usar a linguagem desses princípios. Podemos usar as ideias predominantes das Escrituras para que as mulheres, em geral, entendam os fundamentos do ministério de mulheres. Então, haverá continuidade. Conforme treinamos essas novas líderes, sempre que elas entram, há continuidade, não baseada na pessoa que lidera, mas baseada nos princípios. Uma das coisas que sempre digo às mulheres quando estou envolvida em um ministério de mulheres é: queremos que este ministério seja tão bem estabelecido que quando morrermos, o ministério não se acabará. Os princípios ainda estão lá. Eles não dependem de ninguém para continuar. Amém. Eu sei que há algumas mulheres que sentem que, em suas igrejas, a expectativa é de que o Ministério de Mulheres seja ligado a eventos. Vai ter o evento da primavera, do outono ou o retiro de verão. Existe um padrão e o famoso sempre foi assim. Há a expectativa de que faremos este jantar especial, ou seja lá o que for. Acredito que algumas mulheres que têm um coração para o ministério de Tito II, para o discipulado de suas mulheres, sentem que,
Gastamos toda a nossa energia e nossos esforços, tempo e recursos realizando esses eventos. Sei que vocês não podem fornecer uma resposta única e exclusiva, e não estamos dizendo que não deve haver eventos na vida de uma igreja. Mas como vocês pensam nos eventos no contexto do que realmente precisa estar acontecendo com as mulheres na igreja? O que você acha, Susan? Deve começar com a equipe de liderança, analisando o propósito do Ministério de Mulheres e vendo todos os vários elementos. Devemos ter certeza de que nossos estudos bíblicos, nosso discipulado são a força motriz ali. E então, os eventos e quaisquer outros programas ou projetos, ou o que for, são uma extensão disso. Eles estão ajudando a realizar o mesmo propósito. Então, você começa com esse propósito predominante e depois tenta garantir que tudo o que você faz vá ao encontro ao propósito principal. Tudo se encaixa. No livro, fornecemos algumas perguntas avaliativas que as mulheres podem usar. Coisas simples como: qual é o propósito deste evento? Se você não conseguir esclarecer o propósito ou não consegue identificar que flui do seu propósito geral, então muito provavelmente é apenas um evento. Esses tipos de perguntas ajudarão as equipes de liderança a pensar biblicamente em tudo o que fazem. Bem, há muito mais que poderia ser dito e que poderíamos aprofundar sobre esse assunto, mas eu quero dedicar apenas um momento, enquanto encerramos, para dizer que a intenção do nosso coração, como equipe do Aviva Nossos Corações, de maneira alguma é substituir o ministério da igreja local. Não somos um substituto para o que Deus quer fazer na vida das mulheres da igreja, no contexto da sua igreja. Porque vocês vivem juntas e esse é o padrão de Deus para o discipulado, crescimento, ministério de compaixão, oração e ensino acontecerem no contexto da igreja local. O podcast do Aviva Nossos Corações, lançado todos os dias, e todos os outros recursos que oferecemos, são recursos destinados a ajudar, destinados a servir a igreja local. Queremos fazer tudo o que podemos, estamos fazendo tudo o que podemos para encorajar, afirmar, apoiar, oferecer recursos, motivar, mobilizar os ministérios de mulheres da igreja local. E é por isso que temos vários membros em nossa equipe. Leslie Bennett, por exemplo, é a responsável por nossas iniciativas de ministérios de mulheres. Leslie, gostaria de te pedir que você tire apenas 1 minuto ou 2 aqui e compartilhe o que está disponível através do Aviva Nossos Corações. Como podemos servi-las? Temos algumas líderes de ministérios de mulheres ouvindo, algumas que dizem: não tem nada em nossa igreja, mas eu gostaria que houvesse algo. O que podemos fazer para servi-las? O que estamos disponibilizando que possa interessar as mulheres em relação ao Ministério de Mulheres em sua igreja local? Bem, posso dizer que, quando eu era líder de Ministério de Mulheres, eu sempre visitava o site do Aviva Nossos Corações para encontrar recursos que eu pudesse duplicar na igreja local. Queremos continuar fazendo isso. Lá, você pode encontrar artigos, livros e estudos bíblicos. Estamos tentando encorajá-las. Queremos equipá-las para servir a noiva de Cristo. Susan escreveu um artigo um tempo atrás, quando eu pedi a ela para refletir de sua perspectiva lidando com centenas de igrejas ao longo de toda a sua carreira no Ministério de Mulheres. Quais são os erros que tendemos a cometer em nossa pressa de começar um ministério de mulheres? Ela destacou 4 desses para nós. Vejo erros que eu estava tentada a cometer e cometi, e são eles. 1. Correr atrás do que você quer que acontecesse sem aguardar pacientemente, ficar apressada. 2. Não parar para orar. 3. Ter um ministério impulsionado por uma pessoa. 4. Não tirar tempo necessário para construir uma equipe. Deus pode estar falando ao seu coração agora, dizendo: é hora de você se levantar,
se encontrar com seu pastor e tentar começar algo em sua igreja entre as mulheres. Bem, isso não é um trabalho para uma só mulher. É uma equipe, então o primeiro passo é montar essa equipe. Sou muito grata pela oportunidade que Deus nos deu aqui no Aviva Nossos Corações de investir nas vidas de mulheres ao redor do mundo, incluindo as vidas de mulheres que lideram ministérios na igreja local e em outros lugares. A razão pela qual podemos fazer tudo isso é graças a você e outras ouvintes como você que oram e contribuem financeiramente para apoiar este ministério. Ouvintes como você desempenham um papel enorme na missão e no ministério do Aviva Nossos Corações, chamando as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo. E continuaremos nessa missão amanhã, quando Susan Hunt retornar. Em nossa era, onde há tanta confusão sobre gênero, Susan nos lembrará de algo simples, mas profundo. Homens e mulheres são diferentes. Aguardo você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.